Durante mais de 40 anos, um assassino viveu escondido à vista de todos. Trabalhava, cumprimentava conhecidos na rua, sorria para os vizinhos, e ninguém imaginava quem ele realmente era. Até que um dia, décadas depois, descobriu-se que o assassino sempre esteve ali, vivendo ao lado de todos. Na manhã de 16 de novembro de 1983, Sherry Jo Elliott, uma estudante de 16 anos, saiu de casa para pegar o ônibus escolar em Flint, no estado de Michigan. Eram 6h30 e ainda estava escuro. Ela fazia aquele trajeto todos os dias da semana, desde que começou o ensino médio há 2 anos. Porém, naquele dia, Sherry nunca chegou ao destino. Naquela manhã fria de novembro, sua mãe ainda lhe fez uma última recomendação antes de vê-la sair pela porta. Como a temperatura havia caído bastante, Joyce pediu que a filha se agasalhasse bem para caminhar os 2 quarteirões até o ponto de ônibus. Em outra ocasião, quando Sherry quis sair de casa mais cedo do que o habitual, Joyce chegou a repreendê-la. Disse que aquilo não era seguro e, quase como um pressentimento que mais tarde a perseguiria por toda a vida, comentou que não suportaria receber uma visita da polícia, dizendo que sua filha havia sido sequestrada ou morta. No dia do desaparecimento, porém, tudo parecia absolutamente normal. Sherry apenas respondeu: "Tudo bem, eu te amo." Foi a última vez que sua mãe ouviu sua voz. Todos os dias, depois da escola, Sherry voltava para casa praticamente no mesmo horário. A rotina raramente mudava. Enquanto assistia à novela The Young and the Restless, fazia as unhas e comia um iogurte congelado, preparado especialmente pela mãe. Naquele dia, entretanto, Sherry nunca voltou. Por volta do meio-dia, o padrasto Robert Schultz apareceu no trabalho de Joyce para dizer que Sherry ainda não havia chegado em casa. A princípio, imaginaram que pudesse ter acontecido algum atraso. Mas as horas passaram, o fim de tarde chegou e não havia qualquer sinal de Sherry. A família telefonou para o pai dela. Talvez ela tivesse ido até lá sem avisar, mas ninguém tinha notícias. Quando finalmente procuraram a polícia, receberam uma resposta que se repetiria inúmeras vezes em investigações envolvendo adolescentes naquela época. Os policiais acreditavam que Sherry provavelmente havia fugido de casa. Joyce discordou imediatamente. Ela conhecia a filha melhor do que ninguém. Não havia roupas desaparecidas. Não faltava dinheiro. Nenhum objeto pessoal tinha sido levado. Sherry jamais sairia de casa levando apenas a roupa do corpo. Muito menos deixaria de avisar a família. Mesmo assim, o desaparecimento foi inicialmente tratado como mais um caso de fuga voluntária. Enquanto a polícia aguardava, a família começou sua própria busca. Distribuiu cartazes, percorreu ruas, entrou em contato com parentes, vizinhos e os pais dos colegas de classe de Sherry. Nada disso trouxe qualquer sinal dela. A cada refeição surgia a mesma angústia. Enquanto todos tentavam comer alguma coisa, Joyce só conseguia pensar se a filha também estaria conseguindo se alimentar. Cada homem desconhecido que cruzava seu caminho despertava a mesma pergunta. Seria ele? Seria aquele o homem que levou Sherry? A cidade inteira parecia procurar uma resposta. Voluntários vasculhavam terrenos baldios, becos, caçambas de lixo e qualquer lugar onde pudesse existir alguma pista. A imprensa local divulgou o desaparecimento e o programa Crime Stoppers chegou a oferecer recompensa por informações. Até a polícia percebeu que não se tratava de uma jovem que havia fugido de casa. Mas quando essa constatação finalmente chegou, já era tarde demais. 4 dias depois do desaparecimento de Sherry, um caçador estava trabalhando em suas armadilhas ao longo de uma estrada rural no município de Bloomfield, uma comunidade agrícola a 48 quilômetros ao norte de Flint. A estrada atravessava terras agrícolas planas. Uma pista dupla de asfalto com valas de drenagem em ambos os lados. A vala ao lado da estrada estava vazia quando ele passou por ali no sábado. Na manhã de domingo, o corpo de Sherry estava lá dentro. Ela havia sido atingida por 4 disparos. Uma cápsula de latão de um deles estava no chão a poucos metros dela.
O médico legista que a examinou encontrou algo para o qual as equipes de busca não estavam preparadas. Sherry não havia morrido no dia em que desapareceu. Ela permaneceu viva durante 3 dias. Sherry estava viva até o dia 19 de novembro. Ela estava na vala havia apenas algumas horas quando o caçador a encontrou. Essa descoberta mudou completamente o rumo do caso. Os detetives não estavam atrás de um homem que sequestrou uma garota e a matou imediatamente. Estavam atrás de um homem que a manteve viva por 3 dias. Sherry permaneceu viva por 3 dias, presa em algum lugar. Um porão, uma garagem, um cômodo nos fundos, escondido o suficiente para que ninguém tivesse ouvido ou visto nada que justificasse uma ligação para a polícia. Mas quem conseguiria esconder uma adolescente durante tanto tempo sem levantar qualquer suspeita? Os detetives coletaram e catalogaram o cartucho e o material biológico das roupas de Sherry. Essas foram as 2 provas físicas mais importantes que a investigação produziu. Nos dias e semanas seguintes, o Departamento de Polícia de Flint e a Polícia Estadual de Michigan trabalharam juntos no caso. Eles percorreram os quarteirões ao redor da casa de Sherry, batendo de porta em porta e perguntando aos vizinhos o que tinham visto naquela manhã de quarta-feira. Robert Schultz, padrasto de Sherry, foi um dos primeiros a ser interrogado pela polícia. Joyce disse que ele não tinha nada a ver com o que aconteceu com sua filha, pois Robert havia permanecido na casa com ela na manhã do desaparecimento. Apesar disso, Robert rapidamente passou a ser tratado como um dos principais suspeitos. Afinal, teria sido ele quem levou Sherry naquela manhã para algum cativeiro e a mantido presa por 3 dias, antes de tirar a sua vida e jogá-la em uma vala? Durante 43 anos, as suspeitas pairaram sobre Robert. Mas a verdade, quando veio à tona, foi devastadora para a família. Sem evidências para incriminar ou descartar Robert como suspeito, os detetives ampliaram a busca. Eles abriram arquivos em jurisdições vizinhas em busca de padrões semelhantes ou vítimas anteriores. Analisaram a cápsula da bala por meio de balística e investigaram pistas recebidas do público. Nada do que encontraram foi suficiente para acusar alguém. Joyce enterrou sua única filha e continuou morando na mesma casa. Mais tarde, ela contou aos repórteres que poder enterrar o corpo da filha foi a única coisa a que ela pôde se apegar, pois não teria que conviver com a angústia de não saber onde ela estava. Todo dia, 27 de março seria o aniversário de Sherry. O dia em que ela completaria 17, depois 18, depois 19 anos. Joyce guardava fotografias nas paredes e em álbuns e marcava a data sem a filha, ano após ano. O que mais a intrigava era como alguém havia conseguido levar Sherry, pois sua filha sempre foi extremamente cuidadosa e disciplinada. Depois da separação dos pais, em 1972, Sherry dividia o tempo entre a casa da mãe e as visitas ao pai, mantendo uma boa relação com ambos. Levava uma vida comum para uma garota da sua idade, cercada pelos primos, pela escola e pelas pequenas rotinas do dia a dia. Ela gostava de desenhar e pintar desde muito nova, e conseguia passar horas debruçada sobre um desenho, completamente alheia ao mundo ao seu redor. Era também muito vaidosa. Antes de sair de casa, fazia questão de conferir se tudo combinava. As roupas, os sapatos e cada fio de cabelo tinha que estar no devido lugar. No entanto, apesar da aparência sempre impecável, continuava sendo extremamente tímida. Em uma ocasião, quando morava temporariamente com o pai, um casal parou o carro para pedir informações. Enquanto a amiga caminhava naturalmente até o veículo para ajudar, Sherry preferiu permanecer distante. Aproximar-se de desconhecidos simplesmente não fazia parte da sua personalidade. Por isso, quando anos depois surgiram teorias de que ela teria entrado voluntariamente no carro de um estranho, Joyce imediatamente rejeitou essa possibilidade. Ela tinha absoluta certeza de que Sherry jamais faria isso. Em meados da década de 1980, o caso esfriou. Durante quase 40 anos, a investigação permaneceu presa ao passado. O DNA encontrado nas roupas de Sherry pertencia a um homem desconhecido, mas, desde que foi inserido no Banco de Dados Nacional, jamais encontrou correspondência. Era como se o assassino simplesmente não existisse.
Quando o caso foi reaberto em 2023, a população de Flint havia diminuído em mais de 1/3 em relação a 1983. Joyce permaneceu na cidade. Seu marido, Robert, dirigia até o departamento de polícia de Flint ano após ano, perguntando aos detetives se havia alguma novidade no arquivo. A resposta era sempre a mesma. Ele continuou fazendo essas visitas até o fim. Robert carregou a pergunta pelo resto da vida e foi enterrado em 2025, um ano antes da resposta chegar. Durante mais de 40 anos, a sombra da suspeita o perseguiu. Teria sido ele? Após a morte de Robert, Joyce ficou sozinha em casa. 8 meses se passaram até que a ligação da polícia chegou, informando que o caso havia sido finalmente solucionado. Os arquivos do caso de Sherry ocupavam dezenas de caixas, reunindo milhares de páginas produzidas por aproximadamente 20 investigadores diferentes ao longo de 4 décadas. Organizar todo aquele material parecia uma tarefa impossível. Para isso, a Polícia Estadual firmou uma parceria com a Universidade de Western Michigan. Estudantes passaram meses catalogando documentos, digitalizando relatórios e transformando um enorme arquivo físico em uma investigação novamente acessível. Ao mesmo tempo, uma nova possibilidade surgia no horizonte: a genealogia genética forense. No final de 2025, o DNA preservado desde 1983 foi enviado para um laboratório especializado. Durante décadas, aquela pequena amostra permaneceu guardada, esperando por uma tecnologia que sequer existia em 1983. Quando finalmente foi analisada, revelou um perfil genético detalhado suficiente para fazer algo impossível 40 anos antes: encontrar parentes biológicos do assassino. Pouco depois, os investigadores chegaram a uma mulher residente no estado do Kansas, que possivelmente fazia parte da mesma família do suspeito. O problema era que aquela única pista levava a 79 netos. O desafio parecia enorme. Mesmo assim, os investigadores viajaram até o Kansas, coletaram novas amostras de DNA e iniciaram um longo trabalho de cruzamento entre informações genéticas e registros familiares. Durante meses, genealogistas, policiais e estudantes trabalharam lado a lado tentando descobrir qual daqueles descendentes possuía ligação com Michigan no início da década de 80. Aos poucos, todas as linhas convergiram para um único nome: Ronnie Collins. Em 1983, ele tinha pouco mais de 30 anos e vivia exatamente na região onde Sherry desapareceu. Os investigadores descobriram também que ele possuía uma van branca, detalhe que imediatamente chamou atenção. Logo após o desaparecimento, algumas testemunhas haviam relatado ter visto uma jovem entrando em uma van branca. Na época, aquela pista jamais pôde ser confirmada. Agora, mais de 40 anos depois, ela voltava a fazer sentido. O objetivo da polícia, naquele momento, ainda não era prender Ronnie Collins. Os investigadores apenas queriam interrogá-lo. As primeiras conversas ocorreram por telefone. Collins adiava o encontro, alegando compromissos durante o período das festas de fim de ano. Finalmente, ficou combinado que ele encontraria os investigadores no início de janeiro de 2026. Mas Ronnie nunca apareceu. Dias depois, os investigadores decidiram solicitar judicialmente uma amostra de DNA. Quando chegaram à residência dele, encontraram apenas sua esposa. Foi então que receberam uma notícia inesperada. No mesmo dia em que deveria comparecer ao interrogatório, Ronnie Collins havia tirado a própria vida. Embora a morte do principal suspeito impedisse qualquer julgamento, a investigação continuou. Durante a autópsia de Collins, uma amostra de DNA foi coletada e comparada ao perfil genético preservado desde 1983. O resultado foi conclusivo. Sem qualquer margem para dúvida, os exames confirmaram que Ronnie Collins era o homem que havia atacado Sherry Jo Elliott antes de sua morte. Durante mais de 4 décadas, o assassino viveu uma vida aparentemente irrepreensível. Não possuía antecedentes criminais. Trabalhava como higienista dentário no sistema prisional de Michigan. Era músico nas horas vagas. Tinha família, amigos e era descrito por praticamente todos como um homem respeitado.
Ninguém imaginava que por trás daquela aparência comum escondia-se o autor de um dos crimes mais chocantes da região. Para Joyce, saber o nome do assassino de sua filha trouxe uma forma diferente de dor. A verdade não devolveria sua filha, não permitiria mais um abraço, mais um momento para dizer que a amava. E para seu marido Robert, a verdade chegou tarde demais. Ele morreu carregando o peso da suspeita de um crime que não havia cometido. Foi também nesse momento que Joyce descobriu um detalhe que jamais havia conhecido durante todos aqueles anos. Os peritos acreditavam que Sherry permaneceu viva por algum tempo depois de ser abandonada na vala. Ferida, sozinha, ela ainda lutou pela própria vida durante algum tempo. Aquela revelação se tornou uma nova ferida. Joyce passou a imaginar tudo o que a filha havia enfrentado durante os 3 ou 4 dias em que permaneceu nas mãos do assassino. Pensava em cada hora de sofrimento que jamais poderia reconstruir. Era uma dor impossível de medir. Havia ainda outra amargura. Enquanto Sherry perdeu toda uma vida aos 16 anos, Ronnie Collins teve décadas para construir a sua. Casou-se, formou uma família, trabalhou, fez amigos e envelheceu em liberdade. A injustiça parecia ainda maior quando, após sua morte, amigos publicaram mensagens descrevendo-o como um homem bondoso e admirado por todos. Incapaz de permanecer em silêncio, Joyce respondeu publicamente. Escreveu que aquele homem não era um bom cidadão. Era o assassino de sua filha. Mesmo assim, para os investigadores, algumas perguntas continuam sem resposta. Embora o DNA comprove que Ronnie Collins atacou Sherry e todas as evidências indiquem que ele também a matou, jamais será possível interrogá-lo para entender exatamente como o crime aconteceu. Por que escolheu Sherry? Ou se outras pessoas participaram? Havia outra pergunta que ninguém poderia responder. Onde Sherry ficou presa nos 3 dias em que esteve viva? O cativeiro nunca foi identificado. Como Collins estava morto, não haveria processo, julgamento ou réu para ser preso. Algo perturbador que as investigações revelaram foi que Collins já havia sido investigado por outro desaparecimento. Na noite de Halloween de 1969, 2 adolescentes desapareceram em Oscott, uma pequena comunidade no nordeste de Michigan. As 2 saíram da escola mais cedo naquele dia e foram vistas pela última vez conversando com alguém em uma van. Collins tinha 19 anos na época. Ele estava em Oscott, naquele Halloween, fazendo uma turnê musical com sua banda. A van que ele dirigia correspondia à descrição do veículo em que as jovens foram vistas. A polícia de Flint o interrogou sobre o desaparecimento das 2. Ele negou qualquer envolvimento. A polícia o listou como pessoa de interesse, mas nunca o acusou formalmente. Até hoje, os corpos das 2 jamais foram encontrados e a investigação permanece aberta. Depois de 43 anos, Sherry Jo Elliott finalmente recuperou aquilo que lhe havia sido roubado desde a manhã em que saiu de casa para pegar o ônibus escolar. Seu nome deixou de ser apenas mais um arquivo esquecido em uma prateleira de casos sem solução. E voltou a representar exatamente aquilo que sempre foi: a vida de uma jovem de 16 anos que merecia crescer, construir uma família, realizar seus sonhos e envelhecer cercada pelas pessoas que amava, mas cuja história foi interrompida cedo demais por um homem que passou mais de 4 décadas escondido à vista de todos,